nordeste da Índia é uma região distante, rodeada por Tibete, Mianmar, Bangladesh e Butão. A área inteira está ligada com o resto do país por um corredor estreito de terra conhecido como Pescoço de Galinha, quase 20 quilômetros, amplo em seu estreito. Tem 7 estados aqui: Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, Manipur e Nagaland. Seu solo fértil é molhado por rios enormes como Brahmaputra e Lohip, alimentado pelas neves himalaianas e das chuvas de verão. Por causa da sua isolação relativa, muitos desertos da região continuam intactos. Esta é a casa de Loluk Jibu, manadas de elefantes selvagens, rinocerontes de chifres e uma série imensa de errantes e pássaros locais. A diversidade étnica do Nordeste representa uma mistura asiática onde as raças marrons e amarelas se encontram e se misturam. Esta é a ponte cultural entre a terra mais importante da Índia e do sudeste da Ásia. Este é um complexo de panela derretida, o qual tem presenciado ondas de migração por volta de décadas. Colonizadores vieram desde o sudeste da Ásia e áreas as quais abrangem agora Tibete, Mianmar, Bangladesh e Nepal, e mais além do oeste da Índia, como Rajasthan e Punjab. Entre os habitantes originários das planícies Naga estão os Massas-Sakaris, cujos ancestrais uma vez regeram um reinado poderoso que se espalhou dentro do vale de Brahmaputra. Eles vieram dentro dos conflitos e como o poder maior de seus tempos. Os Arrons, regentes de Assam, foram forçados a mudar sua capital mais distante do sul. Essas ruínas antigas dos regentes de Massakari permanecem em silêncio, mas não abandonadas. A história está sendo restaurada. O Brahmaputra divide o Nordeste e a influência é sentida através do vale e das montanhas. O Brahmaputra é uma força de vida. Isso domina Assam. Esse vale tem sido berço de muitas civilizações e culturas. Essas escavações em Suryapata, no nordeste de Assam, arqueologistas encontraram uma mistura de figuras religiosas, Jai, hindu e budista, indicando o reconhecimento igual de crenças pelos reis de antes. Imagens disseminadas são vistas através do estado, indicações de uma herança rica e antiga. Templos antigos e santuários ainda trazem peregrinos ao redor de todo o país. Talvez o mais conhecido seja Kamakaya, onde a deusa Parvati é adorada. Kamakaya é um dos vários templos proeminentes em Gujarat, a maior cidade do Nordeste. Não muito longe daqui está Mandakagev, onde as poucas relíquias sobrevividas sombream o significado dessa cultura. As imagens eróticas mostram a existência de um culto, o qual acredita que o amor físico era o caminho de chegar até o amor divino. Com a arte de hoje, a
capital comercial da região, está em posição justamente a ambos lados do Brahmaputra. Em outros lugares estão os túmulos simbólios, onde eles estão enterrados, os reis dessa área. Agora inclui Tailândia e aqueles que migraram para Assam no século XIII. Estes eram os tais Arrões que regeram Assam por 600 anos, defendendo todas as invasões estrangeiras, incluindo os mongols, até que eles se entregassem aos britânicos. Sua capital antiga e edifícios firmes continuam em pé, de orgulho e bem sólidos. A benevolência da natureza é visível por toda parte. Por cima de tudo, esta é uma área rica e fértil com muitas semelhanças com o sudeste da Ásia. Formas tradicionais de cultivo e pesca são as normas como tem sido por séculos. Os festivais de Assam também, como outros festivais em outras partes do Nordeste, têm uma associação forte com o cultivo e a agricultura. Bihu, todo abril, indica o ano novo e uma boa colheita. Isto é celebrado de maneira diferente por comunidades diferentes, mas todas elas são marcadas com música e dança, músicas românticas e cinturas magras se remexendo. A cultura de Assam também tem raízes firmes nos monastérios, os quais estão colonizados por volta do vale pelos santos reformistas do século XV. Shankardev. Os monastérios de sastras eram centros de ensinamentos religiosos da crença de Vaishnavita, hinduísmo reformistas, despojados do seu ritual e do domínio do brahmanismo. Shankardev e seus seguidores refinaram seus trabalhos de isolação dos Majulis, da ilha com o rio mais largo do mundo, sobre o Brahmaputra. Eles tomaram uma forma popular de folclore, de crença do povo, usando o meio da dança, drama, música e poesia. As danças eram todas masculinas, como eles são aqui.
As tradições não estão limitadas aos temas do amor divino, como também inclui uma influência forte da mitologia no qual a audiência pode facilmente identificar-se. As escrituras antigas dessas histórias são preservadas com muito amor. A seda de ouro de Assam está entre as tradições mais conhecidas. Isso se tecia dentro de um número de fábricas, incluindo a maquela, chador ou tapiçaria, feitos pelos braços carregadores de linhas e desenhos complicados de tecer. O ruído do martelo ou metal. Os trabalhos de metais de sinos de Tatibari, sobre condições primitivas, sobre travessas desenhadas, taças e bandejas, vasilhas, jarras de águas, bules, produtos que estão em pedidos altos. Procissões religiosas são figuras muito comuns. Uma bem particular está na cidade de Aju, o qual é a casa de 3 crenças: hinduísmo, islamismo e, nos tempos antigos, o budismo. Este foi o primeiro lugar em receber o islamismo na região inteira no século XI. E por causa da inclinação imensa, é um bom exemplo da cultura de muitas religiões de Assam. Muitas das tribos e comunidades pequenas, as quais mudaram-se de outras partes do Nordeste e Sudeste Asiático, fizeram suas casas em Assam. Eles guardaram suas tradições culturais distintas. Esses grupos incluem os rabais. Os Boros estão entre os maiores e os habitantes mais antigos da região de Assam. Os Boros também eram primeiramente um povo da agricultura e estão espalhados através de uma extensão de 900 quilômetros do vale. Os Sikhs assameses são de uma comunidade distinta, muito distante de sua pátria original do Punjab. Esses são descendentes dos seguidores do Sikh Guru Teg Bahadur, que viajaram para Assam no século XVII. Um dos Gurudwaras maiores e mais adiante está localizado em Dhubri, nas margens de Brahmaputra, no sudeste de Assam, antes do rio emergir dentro de Bangladesh. Através do rio, outras comunidades também têm prosperado. Os colhedores de chá de Assam foram transportados lá desde Bihar e Orissá no século XIX para trabalharem nas plantações britânicas. Estas são agora as comunidades solteiras no vale inteiro. Isto é por causa de seus trabalhos duros e habilidades administrativas das aventuras comerciais que é o principal exportador de Assam. Uma fermentação forte de chá tem tornado isto uma marca no mundo.
Além do chá, Assam é bem reconhecido por sua abundância de floresta e vida selvagem, especialmente do rinoceronte com chifres no Parque de Kaziranga. Rinocerontes, elefantes e outros habitantes dividem espaço com cidadãos pequenos da selva. As fontes naturais do vale também podem ser vistas nos campos de brasas acima de Assam, e seu petróleo imenso e reservas de gás, os quais estão sendo subtraídos para o uso industrial. O reino antigo de Manipur está entre os estados menores do Nordeste, com população de mais ou menos 2 milhões. Seu nome literalmente significa Terra das Gemas e tem sido referida nos registros históricos Koneki, Kisai e Kate. Está também no comércio antigo nos caminhos de migração entre o sul e o nordeste da Ásia. O lado do palácio antigo de Govindad, o templo preeminente de Manipur, o qual tem mais de 200 anos, localizado na capital Impal. A abertura diária do santuário é um ritual elaborado que atrai dúzias de adoradores. Manipur é única em muitas maneiras, especialmente o Vale de Impal, onde os hindus Vaishnavite, conhecidos como Maitis residentes. Os Maitis são de origem das 7 raças principais. O hinduísmo é um fenômeno comparativo recente. O papel dominante da mulher na sociedade Maiti é óbvio. Existe um mercado de imã, ou um mercado para todas as mulheres em Impala. Existem versões menores através do Estado, onde as mulheres administram todos os mercados vendendo comida, coisas para cozinha, fábrica e peixe. Manipur tornou-se um estado hindu no século XVIII, baixo a influência dos padres begalis. Mesmo assim, essa população hindu continua a reverenciar Sama Mai, uma divindade pré-hindu, como o deus principal durante as celebrações do Ano Novo em todo o abril. As oferendas de comida são feitas primeiro a Sama Mai e depois levadas ao templo local e também colocadas fora das casas. Depois de um festival imenso no Ano Novo, a multidão de fiéis chega a uma montanha onde a divindade está localizada. Esse ritual também é um método excelente de exercitar-se depois dos efeitos de comer. Essas montanhas são dominadas pelas comunidades Naga e Kuti, as quais são predominantes dos cristãos. Em Miranagas, uma carreta, um carro sem rodas, os quais transportam uma pedra imensa, 21 metros de altura e 20 toneladas de peso. Eles estão celebrando 50 anos do aniversário da igreja.
o giro da espada representa o corpo pequeno varre e muda de direção. Sua figura e arma claro ar. Esta é Tankta, uma das artes marciais antigas de Manipur. As habilidades continuam bem afiadas, como nos mostram os dois homens com espadas. A espada representa contraste com um dos lugares mais pacíficos do Nordeste, o Lago Loktak, a única terra molhada e lagos com água fresca onde a vida se move em uma paz lenta. Essas pequenas ilhas sobre o lago atualmente movem-se, espalhando-se como fazem o capim grosso e luxuoso. Famílias pescadoras vivem em barracas pequenas nesses pundites, como essas ilhas são chamadas. Pundites são ancorados à cama do lago. Uma extensão de terra molhada em Loktak é o Parque Nacional de Gapuyalabondio, onde se misturam as correntes são as casas para o Xangai. O veado de cor marrom, o qual tem feito um retorno dramático desde as margens da extensão. Não muito distante de Loktak está Moyang, uma cidade histórica por isto. E é aqui onde o filho mais elegante da Índia, Netaji Subhas Chandra Bose, instalou-se em centros de organizações administrativas das áreas liberadas de Manipur e das montanhas de Naga em 1944. Bose liderou o INA, o qual lutou ao lado dos japoneses contra os britânicos. Mesmo depois da estratégia ter falido, a chamada de Bose eletrificou a nação. Sobre as estradas de Moyang estão dois memoriais. Ambos foram construídos pelos japoneses, talvez o sacrifício para os terrores da Segunda Guerra Mundial. Um comemora os mortos da guerra e outro lembra daqueles indianos e japoneses que morreram na guerra. A graça encantadora do dançarino de Manipur é tocada com paixão. E depois existe o Puchalum, a dança dos batedores de tambor, onde seus mundos voam com muita semelhança. Observando eles, o visitante não pode se acusar de se perguntar, seja ou não, que os deuses aprenderam a dançar em Manipur. Ratantian está entre os dramaturgos mais celebrados da Índia, respeitado aqui e fora do país por seu teatro, o que tem raiz forte em sua própria cultura. Quando começamos esse teatro, nós sempre pensávamos que precisaríamos de um espaço melhor e mais amplo para trabalhar. E também a coisa mais importante era ter
trabalhado em um templo. O teatro do estúdio é como um templo para nós. Esse edifício mesmo é um lugar onde os atores vão trabalhar e também ganham a sua sobrevivência. Depois, o que fazemos? Você sabe que sobreviver de teatro é muito difícil. Nós sempre precisamos de um espaço para concentrar a essa concentração, a qual nos leva a um tipo de qualidade espiritual. É um desenvolvimento profundo espiritual dentro da pessoa. É um ato. Tem que ser assim. Isto é o que sentimos. O ator tem que se entregar como uma produção. A produção é atuar tornando-se sua própria religião, mas ele tem que saber dar respeito para todas as religiões, e por isto que queremos criar um espaço onde podemos concentrar qualquer tipo de situação. Amor divino, o amor de Krishna, o Deus escuro com Radha. Isto está em um coração de si mesmo. O próprio coração da dança de Manipuri, o qual foi criado pelo Maharaj Bhadhyachandra em 1780. Se diz que a dança foi revelada para ele em um sonho. A atuação é como um sonho, débil com danças cobertas esquisitas, usando vestidos grossos e brilhantes e blusas, levando eles mesmos a rapidez de uma borboleta. Tripura é outro reinado antigo, no qual muitos historiadores dizem que é a mesma terra que se encontra mencionada no Mahabharata, o grande épico de amor, guerra, poder divino. As origens do reinado são citadas nas crônicas reais de Tripura, conhecidas como os Rajamala. Mesmo assim, por volta do tempo, muito mudou. O palácio real elegante, desenhado nas tradições europeias, com paredes, colunas e balustradas, agora é o Estado legislativo, mostrando a transição do regimento da monarquia ao democrático. Os Mughals dominaram Tripura no século 17 e 18, antes da Companhia Britânica chegarem na cena. O impacto europeu continua na arquitetura como Nil Mahaya ou no Lago do Palácio, uma distância curta da capital Agartala. Visitantes chegam a esse palácio de verão decaído, com seus jardins elegantes, colunas de estilo, mais os quartos vazios. As tradições antigas são vistas nos pedaços imensos de pedras de Unakoti, no norte de Tripura, no qual dizem que tinham mais ou menos 900 anos e vem da era de Kiari. As lendas são bem antigas. Um diz que o Lord Shiva, o deus hindu da destruição, parou aqui com uma grande assembleia de deuses e deusas durante uma peregrinação. Tripura é a casa de 19 tribos distintas, incluindo a tribo Nez original, os quais são minoria em suas próprias terras, e o Brahmacharis. A vida está em volta da agricultura e do cultivo de arroz molhado nas planícies.
Como em outro lugar, a dança celebra a colheita e fertilidade. Tripura também tem uma borracha extensiva de plantação. Este é o segundo produtor maior da Índia de colheita depois de Kerala. As grandes florestas uma vez estavam diminuindo, mas agora existem esforços de conservação e regeneração. Um dos melhores exemplos documentados é o projeto conjunto de manejo da floresta, o qual está sendo dirigido por organizações não governamentais e os departamentos de estado de florestas. A fronteira de Bangladesh não é muito distante de qualquer ponto em Tripura. A fronteira daqui existe desde 1947, porém a história dessa região se espalha por essas fronteiras, especialmente em termos de influência bengala e cultura, o qual invadiu o estado. As primeiras universidades do Nordeste foram instaladas em Agartala e Rabindranath Tagore, o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, viveu e trabalhou aqui por muitos anos. Ele desfrutou o patrocínio dos reis Tripuri, que admiravam a generosidade e o gênio de Tagore, e fundaram sua universidade em Chandigarh, no oeste de Bengala. Essa vila em ruínas, uma vez era a casa de Tagore. Hoje só resta a casca, aberta para os elementos, decaindo e sem cuidados. Por volta dos anos, Bengali tomou o lugar do idioma original, Kakiborak. Mas nesses dias existe um esforço oficial de restaurar o idioma para o seu povo. Mizoram é um dos estados mais jovens da Índia. Nasceu em 1986 e tem uma população de 700 mil. Os Mizos são parte da comunidade da raça Kuku, os quais vivem e sejam qualquer lado da fronteira de Mianmar. Muito pouco se conhece sobre o seu passado distante, mas se aceita abertamente que eles são do fornecimento do Tibete-Burma e têm morado nas montanhas Chine da vizinhança de Burma desde o século XIV. Livres da pressão de outras tribos, eles emigraram para as montanhas de Mizo e Manipur e para Assam.
Aqui e em outros estados montanhosos do Nordeste, a igreja tem um papel dominante. Aos domingos tudo fecha. As pessoas se vestem para suas melhores caminhadas para a missa da manhã. Nas vilas, as casas estão em conjuntos de pilhas, por causa do inclínio do precipício e do solo macio. Um pode caminhar dentro de uma casa de uma rua e se encontrar no quarto andar. As danças dos misos são ligadas primeiramente com a agricultura, seja isto jum ou a mudança do cultivo ou colheita. Todos na vila tomam parte dessa operação e danças como xililã e xerau. A dança de bambu, muito famosa, tem a impressão de outras comunidades do sudeste da Ásia. Trabalho feito à mão é uma parte essencial da vida econômica dos Mizoramas. Muitas mulheres continuam preferindo os estilos tradicionais de uma pua, ou saias bordadas e uma blusa. O homem tem poucas opções. O barulho das máquinas trabalhadoras é frequentemente escutado fora nas casas nas ruas de Aizawl, a capital e outras cidades. Mizoram tem outro crédito social significativo. É agora o líder do país em literatura, tendo ultrapassado Kerala com uma taxa de 98%. Um canto monótono sobre a beleza do estado, seu povo, suas florestas. Mas a água é um problema além dos tubos de cisternas. Mizoram tem enfrentado a falta de água com um sistema inovativo de colheita de água que guarda a água da chuva em tanques grandes. Nagaland foi formalmente inaugurada como o 16º estado da Índia em 1963 e tem fronteiras com Myanmar, Arunachal Pradesh, Assam e Manipur. Existem 16 tribos maiores e numerosas subtribos. Muitas vilas como essa estão instaladas sobre as cordilheiras altas e no tempo antigo estavam quase em acesso.
mas as comunicações de ruas mudaram isto. A vida de Calomã, vista aqui, é uma das vilas legendárias de Nagaland, que foram pioneiras do cultivo de terraços séculos atrás. A crença é profunda e ressaltada aqui, e nos cantos de Koronhagami, o idioma local. A influência dominante da igreja é vista na Catedral Sólida em Kohima, desenhada sobre linhas tradicionais. Mas existem aqueles que preferem provar cerveja de arroz. Muitas tribos de Nagaland têm danças e tradições distintas. Cada grupo pode ser identificado pelo seu costume, especialmente chales e joias. Fábricas feitas no local e roupas, como também o artesanato de canas, são populares. Desenhadores jovens adicionam um toque de classe. Um dos grupos é o Massacharis. Essa tribo que era poderosa uma vez está acabando, encontrada em bolsas pequenas, unida à sua tradição. Por isso, tem muito em sua terra. O que está sendo feito, ironicamente, é a celebração da vitória ante um rei. Guerra e paz, vitória e derrota. A futilidade da vida dos jovens perdida durante a Segunda Guerra Mundial. Os japoneses conquistando ondas foi revertido depois de meses de luta amarga aqui em Kohima, como diz o memorial. Quando você for para casa, conte sobre nós e diz que para o seu amanhã, nós lhes damos o nosso hoje. A residência das nuvens. Terra de neblina, chuva e cachoeiras. A cidade de Cherrapunji e Mausuram recebem os aguaceiros mais altos do mundo. A missão de Ramakrishna, o qual está entre os centros antigos para promover educação, crença justamente ao Colégio de Teologia, está localizada em Cherrapunji. Eles são parte de um trabalho de rede educacional extensiva de Meghalaya, os quais foram retirados fora de ação em 1970. Ribeirões cortam através de pedras por volta de milênio e cavernas misteriosas abundam as montanhas de Kasi e Garo. Existem 2 bosques pequenos protegidos pelas comunidades locais, na crença de que os espíritos que residem lá não devem ser perturbados. Narteung é outro bosque pequeno e silencioso, por todas as razões diferentes, em um lugar de monumentos pré-históricos magníficos
esculpidos fora de pedras para comemorar os grandes lutadores. O povo das montanhas de Meghalaya pratica a mudança de cultivo. Aqui, os membros da tribo Garo plantam sementes para a nova colheita. O estado é a casa para 3 grupos étnicos maiores: Khasi, Jain e Garo. E todos eles seguem o sistema matrilineal de herança onde as filhas mais jovens herdam a propriedade. Shillong, a capital de Meghalaya, é uma das cidades cosmopolitas, de escolas e igrejas. Se crê que os Khazis emigraram da área que agora abrange Kamupecha centenas de anos atrás. O ar de Shillong é alegre e cheio de pinhos cheirosos e árvores. O lago Wad, construído pelos britânicos para aquele que impele uma barca e outros querendo se divertirem. Os missionários de Oeste trouxeram o protestantismo para as montanhas de Khasi, como também as palavras escritas, deixando uma expressão indestrutível. Talvez Arunachal Pradesh seja a mais diversa e espetacular de todos os 7 estados. Esta é a terra do pôr do céu. Como isso se espalha por volta de mais de 80 milhões de quilômetros quadrados, tornando-se o estado mais largo do Nordeste. Mesmo assim, sua população é menos da metade de 1 milhão. Existem mais de 21 comunidades grandes, como outros subgrupinhos de 100 étnicas. Mais ou menos 2/3 do estado é coberto por florestas, especialmente árvores antigas. Poucas áreas do Himalaia têm tanta expansão de florestas pristinas, as quais são tão ricas na vida selvagem. Os Mumpas são parte de uma tradição tibetã e vivem perto de Tawang. Eles seguem a escola de Mahayana do budismo, o qual é praticado pelo Dalai Lama, o líder exilado de Tibete. Mesmo assim, a influência está mais evidente em Tayanga, onde um dos maiores monastérios estão localizados. O budismo é uma das maiores religiões de Arunachal Pradesh, encontrando-se uma moradia bonita em montanhas notáveis, vales profundos, correntes e lagos claros. Em outros grupos estão incluídos os Shuros, antes conhecidos como Akas, que deram bem-vindas aos visitantes das vilas com maneiras de costumes, com música e dança. Depois os Zapatanes, entre as comunidades de cultivo progressivo do Nordeste. Por gerações, os Zapatanes têm desenvolvido uma maneira de terra molhada de cultivo para um sustento muito alto, sobre seu planalto pequeno no centro de Arunachal Pradesh. Antigamente, eles usavam desfigurar as mulheres, forçando elas a usarem uma rolha no nariz. Isso nós faziam parecer atrativa para os atacantes, mas essa prática agora parou aparentemente.
Além do oeste está a terra dos Khamtis. Eles seguem festivais como Sankher, o Ano Novo, onde imagens do Buda são lavadas em rituais. Os Khamtis emigraram na China de Burma, fronteira com mais ou menos 200 anos, e se instalaram acima das regiões de Brahmaputra. O grupo dominante étnico do estado são os Adis, que vivem no Vale de Siang. O Vale de Siang está nos Brahmaputras que viajam desde Tibete e mudaram-se ao sul, dentro da Índia e Arunachal Pradesh. A crença tradicional do povo de Arunachal e Donipolo, a adoração à lua e ao sol. Outros pilastras da sociedade tradicional continuam sobrevivendo fortemente. Os Keban, com a ajuda da vila, a qual é convocada a organizar disputas sem irem à corte de justiça. O povo de Arunachal Pradesh, como outro da Índia, continua com suas tradições nessas mudanças. Dessa mudança rápida. Para eles e outros habitantes dessa região, tem girado 1000 anos em uma duração da vida.